Olá, seguidores e ouvintes deste podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a Vertente Tecnológica. Esta semana, na Vertente Tecnológica, vamos falar com Fabrícia Botelho, mãe, dona de casa e sonhadora. Fica aí para ouvir este bate-papo e muito mais. Bem-vindos ao episódio número 5 da Vertente Tecnológica, gravado a 28 de março de 2021. Como é que vocês estão, meus amigos? Quero-vos desde já agradecer todo o feedback, todo o vosso apoio, as vossas recomendações, o facto de haver ouvintes a crescer cada vez mais a escutar este podcast. E esta semana temos pela primeira vez a novidade deste novo segmento deste podcast, algo que eu já tinha anunciado no teaser da apresentação deste podcast, que eu já tinha ideias de trazer algumas personalidades, trazer alguns convidados para falar sobre vida e tecnologia. E com base nisto criei então este segmento, que vai acontecer com alguma regularidade, que chama-se Tecnologia e Vida com, e neste caso, o nome do convidado, em que vamos falar um pouco de tudo sobre a vida da pessoa. Vamos principalmente esmiuçar sobre algumas questões de tecnologia na vida dessa pessoa, de como é que a tecnologia entrou na vida dessa pessoa, o que é que a tecnologia representa nos dias de hoje na vida dessa pessoa. E é bom poder trocar ideias com alguns convidados, para também não ser sempre só eu a falar. E nesta semana temos uma convidada muito especial, neste caso a minha queridíssima esposa Fabrícia Botelho, que é uma pessoa muito especial para mim, com quem eu já partilho vida há mais de 10 anos, e vai ser engraçado, vai ser especial, principalmente numa data em que se comemora um mês de existência da criação deste podcast. E então vai ser interessante também ouvir algumas histórias da parte dela que eu já conhecia e que, assim, neste caso, partilharei com vocês, ou ela irá partilhar com vocês, mas também ao mesmo tempo também descobrir outras histórias que eu talvez eu desconheça, que estejam lá mais escondidos nas profundezas dos seus pensamentos, e também poder compartilhar, não só comigo, mas também convosco, algumas histórias sobre tecnologia e sobre a vida dela também, desde a sua infância até aos dias de hoje. Por isso, sem mais enrolação, sem mais conversa, espero que vocês gostem desta entrevista e por isso fiquem aí para ouvir este bate-papo que vai começar já já. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Bem-vindos agora a esta entrevista. Tenho comigo hoje Fabrícia Botelho. Como é que tu estás? Eu estou bem, tu? Também. Pronto, hoje vamos estar a iniciar um novo bloco de entrevistas, algo que eu já tinha em vista quando eu decidi criar este podcast. Não era só comentar as notícias da semana, mas também para trazer convidados e poder partilhar junto das pessoas que eu conheço, de amigos, familiares, as paixões sobre a tecnologia e aquilo que a tecnologia pode trazer às nossas vidas. E por isso, hoje, és tu a minha primeira convidada. Que honra! Esta é a minha primeira convidada. Então, e vamos falar sobre um pouco de tecnologia, mas antes de mais, de avançarmos para a entrevista, entre aspas, queria iniciar algo que eu vou sempre fazer com qualquer convidado que vier aqui a participar. A pergunta que, entre aspas, que ninguém quer calar. Conta-nos
qual a tua história antes da palavra tecnologia existir sequer na tua vida, ou dela participar sequer na tua vida. Conta-nos um pouco sobre a tua história de vida. Quem és tu, Fabrícia Botelho, no meio deste planeta? Então vamos lá. Senta que lá vem a história. Então, meu nome é Fabrícia e eu tenho 29 anos. Vim do Brasil, do Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, e de uma cidade muito pequena, chamada Pedro Canário. A gente costuma até brincar e falar que na mesma placa de bem-vindo está escrito volte sempre, porque é muito pequena. Então, antes da tecnologia, eu nasci nessa cidade muito pequena, como falei, também não tive lá por muito tempo. Depois por conta de dificuldades da vida, tivemos que mudar para uma cidade vizinha, cerca de 1 hora. Então, nasci nessa cidade pequenina, vivi lá, penso que até os 7 anos, se eu não estou em erro, na cidade de Pedro Canário, onde vive a minha avó, minhas tias, ou seja, toda a família por parte de mãe e pai, basicamente, é dessa região. Mas pela dificuldade... Mas toda a gente vivia junto ali? Próximo. Cada um tinha sua casa, mas eram todos próximos. Era todo mundo muito perto, cerca de 10 minutos, 5 minutos da casa de uma pessoa a outra. Ainda tenho parentes até hoje que vivem lá, que enraizou, muitos saíram daquela cidade para buscar em outros estados, nomeadamente grandes estados do Brasil, uma melhor condição de vida. Por ser muito pequena, não tinha muita proposta de trabalho, então à medida que aquilo foi ficando um pouco mais difícil, muitas pessoas acabaram por sair e procurar outros locais, e uma delas foram os meus pais. Atualmente, quem reside ainda nessa região é a minha avó, que até teve, onde eu me encontro atualmente, que é aqui em Portugal, teve uma temporada conosco, mas está enraizada por lá e decidiu voltar. Tenho ainda cerca de dois tios, e alguns primos. Poucos, mas alguns. A maior parte, tudo, foi diversificada para vários locais. Uns em São Paulo, outros na capital do próprio estado, outros em região de mais interior. E teve aqueles que decidiram atravessar o oceano, que foi o nosso caso. E o caso de uma tia. Então, a memória de Pedro Canário eu tenho muito pouca, porque eu fiquei... Só foi a parte da infância. Todo o restante já foi em São Mateus. Então, o que eu tenho assim de pouca memória é da casa onde a gente vivia lá em Pedro Canário, que era uma casa com quintal relativamente grande. Então, as memórias que eu tenho poucas é de brincar com os meus irmãos. Tenho 3 irmãos. Sou a terceira de 3. Tenho mais 2. Então, lembro de brincar com os meus irmãos nesse quintal. E a casa da minha avó, a casa de uma tia, mas assim, muito pouco. A memória que tenho é muito pouco. Sei de alguns pontos da cidade que era considerado ponto turístico na altura. Que era a única praça, uma espécie de praça pública, conforme tem aqui em Portugal, com os brinquedos, de encontrarmos lá para brincar, e também de uma festa que acontecia com muita frequência lá em Pedro Canário, que é a Tábua Lascada, que é como se fosse uma feira cultural aqui de Portugal, que se juntam vários lojistas, tem espetáculo de música, tem parque infantil. Então, assim, a memória que eu tenho de Pedro Canário é disso, é dessas memórias. E depois era férias, que passava o período de férias, às vezes ia para casa da minha avó, às vezes para casa das minhas tias, mas era muito curto. Qual era o negócio ou o ponto forte de trabalho lá naquela zona? A história do surgimento de Pedro Canário foi muito interessante. O nome Pedro Canário era o nome de uma pessoa mesmo
que foi o fundador, porque ali fica numa BR, que é a BR mais conhecida do Brasil, que é a BR-101. E era um ponto de paragem para caminhoneiros. Então não era uma cidade, aquilo era só um ponto, tinha só uma pequena rodoviária e uma espécie de um bar, barra lanchonete no caminho, que as pessoas paravam ali durante as viagens, né? Porque aquilo é um trajeto de muito caminhão, de negócios, exportações e importações de madeira, de cana, de mamão. Então aquilo não era uma cidade. Então, como aquilo virou um ponto de paragem e depois as pessoas que paravam foram começando a povoar, acabou por ficar conhecida pela cidade de Pedro Canário, que foi o primeiro morador que criou raízes lá, que foi o senhor Pedro Canário. Então, deu o nome para aquela região. Então, o ponto forte mesmo era que tinha obrigatoriamente essa situação ser o ponto de acesso entre uma cidade e outra, então virou como ponto de paragem, e também porque muitos paravam para se abastecer no único posto de abastecimento que eu me recordo que tinha na altura, que é logo ali perto da rodovia, da estrada, né? Que paravam ali para abastecer e acabavam por lanchar e por ali ficavam, às vezes dormiam uma noite numa pequena pensão que tinha ali também próximo, e não mais. E depois, o maior ponto mesmo de encontro era quando tinha essa festa da Tábua Lascada, que reunia não só os residentes da cidade, como também as cidades vizinhas que iam para as comemorações, porque era muito conhecida, era um local que era como se fosse um ponto de encontro de vários pequenos agricultores, vários pequenos negócios, produtores de mel, de doce, de bebidas artesanais. Então era ali um ponto de encontro basicamente nessa época de festa, e era o que chamava a atenção das pessoas. Assim, a nível turístico não é muito conhecida. Eu tô falando da minha época, que eu lembro também. Não sei como é que tá agora, porque eu não vou lá há muito tempo. Então não me recordo de ser um ponto turístico em que vão lá turistas. Os habitantes daquela região são obrigados a trabalhar ali, ou são obrigados, neste caso, a ter que procurar trabalho fora daquela região? Há quem tenha os trabalhos para aquela região, porque como é uma terra de muita produção, Pedro Canário é um dos grandes produtores do mamão. Então, há muita gente que trabalha naquela região, como nas plantações de mamão, na parte da colheita. Há quem resida em Pedro Canário e trabalhe numa cidade próxima, que fica a cerca de meia hora, 40 minutos, nas cidades vizinhas, e mora em Pedro Canário. Mas assim, o que tem lá é quem tem negócio por conta própria, lojas. Tem um mercado municipal, onde que foi até o próprio prefeito da cidade, quando construiu, fez uma espécie de um sorteio para pequenos empreendedores que têm negócios, vendas, como se fossem mini mercados, só que é tudo dentro de um local fechado. E depois tem o ponto maior aos sábados, que é quando vira uma feira. Aí, além de quem tem loja lá dentro, monta cá fora e vende de tudo. Vende roupa, vende farinha, feijão, doce, bebida, comida, queijo. Ou seja, de tudo um pouco se vende ali. Ou seja, quem tenha esse ponto, é lá chamado de ponto. E depois, na época, tem feiras durante a semana, mas o ponto maior mesmo é os sábados, que é uma feira maior, onde as pessoas literalmente iam fazer as compras, e que é muito comum. Em vez de você ir ao mercado e comprar um pacote de arroz ou comprar um pacote de feijão, tu compras ao quilo. Vais na feira, compras ali num saco o quilo do arroz, o quilo da farinha, o quilo do feijão, e leva para casa. Então era muito comum, e é a memória que eu tenho. O meu avô foi um dos que tinha um ponto, né, um comércio dentro desse mercado municipal, que também vendia de tudo um pouco, desde a farinha. O ponto maior de venda dele era a farinha e o feijão. Depois era bebida alcoólica, porque, como falei, é um ponto de paragem para muito caminhoneiro
que para, então acabavam por ir lá ao mercado para tomar uma dose, para continuar a viagem. Eu lembro, eu vendia também doce para criança e também vendia queijo. Então vendia de tudo, um pouquinho de enlatado, um pouquinho de bebida, bem de primeira necessidade, era vendido nesse mercado. Então, as memórias que eu tenho é desse tipo de comércio. Há quem tenha comércio próprio, uma pequena loja de roupa, uma pequena loja de sapato. Há uma loja muito conhecida de material de construção, que foi o local de trabalho do meu pai durante muito tempo, que é uma das grandes lá da região, que trabalhou. Há supermercados, bancos, mas assim, é tudo muito pequeno, não é em grande escala como a gente costuma em outros locais, e até mesmo aqui em Portugal é comum. Então é uma cidade assim um tanto pouco pequena, e quem conseguiu ou quem consegue sobreviver com aquilo que vende na região ainda lá está, e quem não consegue, infelizmente, teve que procurar uma outra forma, teve que mesmo ir para fora. Então essa é a memória que eu tenho de Pedro Canário até eu vir embora do Brasil. Então esse é o pouco. Sim, eu estava a fazer esta pergunta porque eu tenho também memórias da minha infância, de algumas terras, mesmo até a terra da minha mãe e outras terras que eu tenha visitado. Sim. Nas chamadas aldeias, né, naquelas regiões mais pequenas, fora das grandes cidades, que grande parte das populações que residia nessas aldeias, nessas regiões, basicamente tinham que procurar trabalho dentro dos sítios onde residiam, onde houvesse a maior indústria. Eu lembro-me perfeitamente, por exemplo, na terra da minha mãe, que havia lá as fábricas, ou coisas de madeira, ou algo assim do género, e que as pessoas eram ali todas que trabalhavam. Ou seja, se tu cruzasses com uma pessoa na rua, sim, e perguntasses onde é que ela trabalhava, quase mais de 90% das pessoas iria-te responder que trabalhava nas principais fábricas ali da região. Ou seja, era raro conseguir-se encontrar alguém que trabalhasse fora do sítio onde residisse, ou seja, tivesse que ir para o grande centro para procurar trabalho. E daí eu estar-te a perguntar se no Brasil, principalmente na zona onde tu residias, ou mesmo noutros sítios onde tu tenhas estado, se também realmente era assim que funcionava. Se de facto as pessoas tinham que procurar dentro, ou se eram obrigadas, por falta de haver trabalho, procurar fora. Em relação a Pedro Canário, que foi mesmo o local de nascimento, sim, tenho memória disso e tal, foi a nossa família teve que fazer. Meu pai e minha mãe, no início, meu pai trabalhava, como eu falei, nessa loja de material de construção durante muito tempo. A minha mãe sempre nunca teve assim, em Pedro Canário em específico, não teve um trabalho fixo, era autônoma, já vendeu de tudo. Vendeu a Tupperware, que aqui é aquelas vasilhas, né, as caixas de guardar. Sim, aqui também existe a Tupperware. Pronto, aqui é Tupperware, lá é Tupperware que falamos. Ok. Ela vendeu isso, vendeu já sandália, vendeu aquelas coisas da revista, tipo Avon, de porta em porta. Já vendeu uma revista que é muito conhecida lá nessa cidade, Pedro Canário, que é a Hermes, que vende um pouco de tudo. Vende coisas para casa, coisas têxtil, coisa de cama, seja de tudo. Então ela foi muito autônoma. Meu pai sempre trabalhou por conta do trem, né, nessa empresa de material de construção. Entretanto, eles decidiram ter um negócio por conta própria. Então, em primeiro lugar, alugaram um espaço e montaram uma loja que também era como se fosse uma loja dos 300, vendia de tudo um pouco, tipo, tinha roupa, tinha brinquedos, tinha sapato, tinha pequenos artigos para casa, enfeites, ou seja, era como se a gente conhecesse aqui como uma loja dos 300, era o que vendiam. Ou uma drogaria mesmo. Sim. Um pequeno comércio desse gênero. Então, como é que eles faziam? Eles iam de X em X tempos a uma cidade muito grande, iam a São Paulo, ou Rio de Janeiro, não tenho ao certo qual é das duas cidades, mas penso que era em São Paulo. Iam comprar lá
em atacado, que é o que a gente chama em grande quantidade, compra em atacado, mais barato, né? A nível desse tipo de produtos, para depois revender nesse pequeno comércio. Só que eu tenho, assim, a memória que eu tenho dessa loja é muito curta, então penso que foi, assim, muito pouco a nível de tempo que teve esse estabelecimento. Depois, o meu pai, ele sempre teve o sonho de trabalhar por conta própria, ou seja, ter o seu próprio negócio, ser o seu próprio patrão. Então, depois, ele começou a vender. Aqui não é muito comum, mas lá de vender milho cozido, papa. Então, ele montou, fez. Eu não quero dizer com toda certeza, mas penso que foi o próprio que construiu, ou se foi em parceria com algum conhecido, um carrinho para vender ambulante, em que montou dentro uma espécie de um bico para sair o fogo, para deixar o milho quente, né, e cozido. E ele saía na rua gritando e vendendo óleo milho e vendia. As pessoas iam parando, iam comprando. Aquilo, como ele era o único que fazia aquilo logo de início, foi um boom de sucesso. Então, na cidade ele era o único. E depois ele até tentou ajudar uma pessoa, um senhor que era assim, mais de idade, então não era apto para nível de trabalho. Então, deu também um carro para esse senhor vender. Só que depois aquilo começou a ser tão popular que várias pessoas começaram a adotar a ideia. Então, dele ser o único conhecido, já tinha mais pessoas que faziam o mesmo, então, ou seja, estava pouco espaço para muito empreendedor. Então, não era como antes. Foi nessa altura que decidiram, então, falar, olha, já ficou pequeno, 3 crianças, não tá dando, vamos, então, arriscar ir para uma cidade maior. Então, de Pedro Canário, nós saímos para São Mateus. São Mateus, que fica a cerca de 1 hora de autocarro da região de Pedro Canário. Então, fomos para São Mateus. Em São Mateus, antes de ficarmos fixos em São Mateus, logo ao lado de São Mateus tem como se fosse um lugar turístico que tem praia. É como se fosse o Algarve de Portugal. Só para explicar, basicamente isso. Chama-se Guriri, em que ele foi para fazer venda também de milho nessa época de carnaval, onde nessa cidade de Guriri junta-se muita gente, mas assim, muita gente mesmo, porque, como sabe, o Brasil leva o carnaval muito a sério. Então, na cidade de Guriri, ele também fez o negócio do milho, continuou com o negócio do milho. Então, foi para Guriri que ele foi levar esse negócio. Então, a gente ficou só a temporada, foi uma temporada muito curta. Foi a temporada apenas do carnaval mesmo, que ele ficou por lá. E a memória que eu tenho disso é da gente morar essa temporada em Guriri, mas nós estudávamos, eu e meu irmão. A gente sempre manteve o ensino escolar. E eu tenho memória de nós irmos estudar em São Mateus, ou seja, é uma viagem, basicamente. A Guriri para São Mateus era uma viagem, a gente sempre de autocarro. E eu tenho memória da gente muito novo, eu tenho que acordar muito cedo, ainda estava de noite. A gente tinha que apanhar um único autocarro que passava e apanhava todos os residentes de Guriri, levava para São Mateus para estudar. E no final do período letivo, buscava e todo mundo trazia outra vez para casa. Era um único autocarro, ou seja, se perdesses aquele, não tinhas como ir, tinhas que pagar o autocarro pago para poder ir para a escola. Então eu tenho memória de acordar muito cedo com meu irmão e ficar lá no ponto de ônibus esperando a passagem. Então, de Guriri, o que eu tenho é mesmo disso, é daquela bagunça, aquela confusão de carnaval, do meu pai a vender isso, e não mais. E depois a maior memória mesmo é quando nós fomos mesmo fixos para São Mateus, perdão, e que aí é onde foi a minha maior parte até os 15 anos. Em São Mateus, meu pai teve os trabalhos que eu mais lembro dele trabalhou na distribuidora da Coca-Cola, trabalhou numa loja que vendia gás e materiais de construção,
e penso que trabalhou também numa loja de roupa, mas essa loja de roupa foi há muito tempo. A minha mãe, ela trabalhou desde trabalhar na casa de pessoas até ir para junto do meu pai trabalhar nessa mesma loja que era vendia gás, né? Porque lá não é como aqui, que é muito gás encanado, era mesmo de bilha. Então as pessoas têm que comprar a bilha. Vendia nessa loja que tinha a entrega do gás e vendia materiais de construção. Tudo, cimento, tudo que envolve construção. Tijolo, tudo um pouco. Nessa fase, lembro só assim da escola, dos amigos. Então foi um pouco, isso sou eu antes de vir para Portugal. Então, mas o que tu estás a querer dizer é que das memórias que tu tens mais da tua infância, além das deslocações, sim, que ali no Brasil, para viajares de um ponto ao outro, percorres uma grande distância, não é? Era também o trabalho precário. Sim. Tu achas que ali era difícil, por exemplo, arranjar trabalho tendo habilitações, por exemplo, tendo escolaridade? Sim, porque é aquilo que, quando é pouca população, ou seja, quando não é muito grande, o que tem dá para todos. O problema é que vai aumentando, vai tendo mais filhos, depois outras pessoas vêm de fora e residem naquele local. Por mais que tu tenha, o intuito maior dos jovens é estudar, fazer uma faculdade e sair daquele local pequeno e procurar num grande estado um melhor trabalho. Basicamente é como se fosse essa pequena cidade é como se fosse um ponto de passagem. Você só está ali para poder estudar. Depois que você tiver o seu diploma, a sua formação, você tenta em primeira instância naquele local. Se não conseguir, você acaba por ter que sair dali e procurar num grande estado uma melhor condição. Então, nessa fase, aí agora que já começa a introduzir, foi quando eu já tinha ali meus 10, 12, 11, 12 anos, que a chamada, como diz a minha mãe, a chamada famosa aborrecência, não é adolescência, porque a gente só aborrece. Uhum. Então, foi a partir daí que eu tenho mais memórias de usar equipamento tecnológico. Ou seja, tive uma pequena experiência em Pedro Canário. Então, mas espera, ainda não entras nessa fase. Uma outra coisa que eu quero tentar saber é em que momento é que tu vieste para Portugal e porquê dessa vinda para Portugal? Da vinda para Portugal. Então, assim, meu pai é muito maluco. Ele sempre foi muito ambicioso a nível de dar condições de vida para a família. Então, foi quando eu falei, ou seja, à medida que a gente vai ficando, só aquilo não é o suficiente a nível financeiro, ou seja, nunca foi daquele tipo de família que passou necessidade ao ponto de passar fome, graças a Deus não. Não tenho memória disso, ou seja, não tinha tudo que eu queria ter, mas eu tinha o que era suficiente para viver, ou seja, a gente sabe de histórias de pessoas e de famílias que literalmente passam fome, então a minha família não foi o caso. Meus pais sempre trabalharam muito, então nunca foi o caso. Então, meu pai, ele é muito maluco. Assim, se fosse pelo meu pai, ele já tinha tido vários negócios, várias empresas, porque cada dia ele acorda com uma ideia diferente. Então, ele tem um amigo, que ele chama-se Messias, mas a gente conhece ele mais como Tio Ginga. A gente chama ele de Ginga. Então, o Tio Ginga, ele já tinha vindo uma temporada para Portugal. E tinha ficado aqui um certo tempo, juntou um dinheiro, comprou casa para a família dele lá no Brasil e tudo bem. E uma vez ele foi lá na loja onde meu pai trabalhava, que era ali na loja de gás e material de construção, e falou, ele chamava o Zezinho, Zezinho, vou lá para Portugal, vamos também. E meu pai, como maluco, como é que bora? Pensou que era brincadeira, mas não, foi assim, tudo muito rápido. O plano inicial era o meu pai vir, ficar cerca de um ano e meio, juntar um dinheiro e depois voltar, né, com o dinheiro que ele juntou, para voltar para o Brasil para a gente fazer vida lá.
Então foi assim. Ou seja, então ele desde o início nunca teve uma ideia de vir para Portugal, mas para ficar em Portugal. Não, Ou seja, era só uma questão era só temporária. uma questão temporária, era só mesmo para fazer um dinheiro, que naquela época ainda era tempo de fazer dinheiro no exterior, e pronto, e dar uma melhor condição de vida com esse dinheiro que ele fizesse aqui. Por isso é que ele viria sozinho, e fazer uma melhor condição de vida para a família lá. Então foi assim, eu lembro que foi tudo muito rápido. Meu pai decidiu isso, depois foi fazer o passaporte, depois foi programar as coisas e pumba, vamos embora. Eu lembro que foi muito rápido. Então meu pai veio em outubro de 2006, isso. Ele veio para cá em outubro de 2006. Então o plano inicial era isso. Ele fez as contas dele na empresa, que ele estava lá há muitos anos. A minha mãe continuou trabalhando, que eles trabalhavam juntos no mesmo local. Nós morávamos assim relativamente perto do trabalho da minha mãe, tipo, muito perto mesmo, 5 minutos andando a pé. E a gente também estudávamos perto, a escola também era próxima. Então ia ficar minha mãe e 3 crianças, e meu pai viria e ficava esse período. Só que a minha mãe nunca esteve longe do meu pai durante dias, ou seja, era só aquele período que ela possivelmente ia a Petronário visitar a mãe e depois voltava, ou seja, nunca ficou um certo tempo, então nunca foi hábito. Eu só sei que meu pai estava para completar 6 meses aqui em Portugal, e minha mãe falou, eu vou também, porque qual foi o plano deles? Se eu for e ajudar, a gente junta o dinheiro. Mas foi algo combinado, ou ela simplesmente chegou ao pé do teu pai e disse, olha, vou? Eu acho que ela começou a conversar, ou seja, naquela altura, eu tenho pouca memória, porque assim, não era hábito, né, dos pais compartilhar as ideias com os filhos, então eles conversavam entre eles, decidiam, a gente tinha que ir de arraste. Então era só de ouvir conversa que dela com a tia, ou isso, ou com a irmã, ou com a mãe, que eu ia sabendo das coisas. Eu, basicamente, para vir para cá, fui informada. Não me pediram opinião de nada. Então, quando ela decidiu, meu pai ia fazer 6 meses, eu já tinha feito 6 meses. Na ideia, em princípio, era que viriam, porque sendo 2 a trabalhar, o dinheiro ia se fazer muito mais rápido, ou seja, 2 pessoas a trabalhar e juntar. O dinheiro que eles queriam juntar seria muito mais rápido e mais rapidamente voltavam para o Brasil. Então, em maio de 2007, nós viríamos. Eu fui informada que eu vim embora. Foi quando eu comecei a ver uma movimentação muito esquisita lá em casa, no final de abril para início de maio. Que a minha mãe começaram a vender coisas. Depois a minha mãe, a gente começou todos, eu e meus irmãos, a fazer tratamento dentário. Depois a gente teve que lá era desse jeito, eu não sei como era aqui nessas épocas, mas a gente, para fazer uma fotografia para documento, ia naquelas casas que tiram as fotos da Kodak, e fomos fazer uma foto do tamanho do passaporte e tal, e depois tivemos que ir ao local para fazer o preenchimento. Aquilo pra gente era tudo muito novo. Só que ninguém nunca assim sentou conosco e falou, olha, atenção, vamos para junto do teu pai. Não, ou seja, a gente só viu aquela movimentação acontecendo. Continuamos na nossa vida normal. Continuei a estudar, estudei até o último dia antes de vir embora. Mas tu achas que essa falha de comunicação ou essa não comunicação achas que foi só um problema dentro da tua casa, ou achas que é uma questão cultural? Naquela época eu acho que era na época, agora atualmente já não. Ou seja, com modernizar e com atualizar das coisas, penso que já não seja, mas naquela época era. No tempo dos meus pais, pior era. O filho ouvir uma conversa do pai era inadmissível, no nosso era pronto. Ou seja, o pai e a mãe decidem pelo filho e pronto, o que eles decidirem você tem que acatar e não pode dar opinião de nada. Então eu acho que olhando daquela época para cá, as coisas melhoraram bastante. Então eu acho que é mais cultural. Eu reparo que aqui muitas vezes eu vejo que perguntam a opinião dos filhos e colocam os filhos nessas decisões importantes. Lá não. Lá eles decidiam e a gente tinha que acatar, pronto, e não podíamos falar nada.
Então foi assim. Eu estava a fazer esta pergunta se era uma questão cultural, porque também tenho memórias realmente quando eu era pequeno, de que também não havia essas conversas entre pais e filhos quando eram decisões assim Importantes. mais complicadas, ou mais importantes, ou mais delicadas. Sim, Um, tenho memória, por exemplo, quando o meu pai faleceu, de as conversas serem muito triviais, de não haver ali uma troca de palavras, uma troca de conversa. Era tudo a contar uma história muito bonita para não haver aquele choque. Havia aquelas conversas de corredor para sim. para não levantar grandes ondas. Eu tenho memória realmente quando era pequeno, mesmo até em casa de colegas meus, em casa de amigos meus, a gente também só presenciar essas conversas assim muito ao de longe, quando estavam tipo a cochichar entre eles, porque realmente era uma questão cultural. E é engraçado ver que até nessa questão Portugal e Brasil também são parecidos, porque realmente há uns bons anos atrás, pelo visto pelo que estás a contar, tanto em Portugal como no Brasil, há umas gerações atrás realmente havia esse problema em comum, ou seja, é uma questão mesmo cultural de não haver esse tipo de conversa. Sim, nós participarmos das decisões não era comum, por isso é que foi aquilo que eu disse, quando eu comecei a ver que nós viríamos, foi quando a gente começou a ver movimentações muito estranhas, tipo de vender coisas e começar a arrumar coisas. Eu lembro que a minha mãe, quando eu fiquei sabendo, então pensa, só para ver o nível da revolta. Eu estava entrando naquela fase da adolescência, 14, 15 anos. Tinha feito 15 anos em 2007, em fevereiro. Naquilo dos amigos, de ter já criado uma amizade. Era muito comum você ter aquele grupo de amigos que você só se dava com eles. Já estava entrando naquela fase adolescência / juventude. Então, tipo, ficar sem os meus amigos era o fim do mundo. Então eu lembro-me que a minha mãe chegou um dia e falou assim: Fabrícia, começa a separar umas roupas daquelas que tu mais gostas, aquelas assim mais novas, e me comunicou, porque a gente vai embora. Eu falei: oi, como assim? Então, pronto, aí foi aquela fase. E quer dizer, da noite para o dia, viste a residir em Portugal, a mudar de um país para o outro, mudar de cultura. Sim, e foi. E caíste assim de paraquedas em Portugal. E eu não queria vir, porque pronto, foi aquilo que eu falei no início. Eu tinha meus amigos, para mim deixar os meus amigos e vir para um local que eu não conheço ninguém, era completamente fora assim, do sentido. E no nosso caso em específico, foi assim, para além dessa situação, dessa revolta, também foi uma coisa mais complicada. O dinheiro não chegava para tudo. E mesmo quando a minha mãe deixou o trabalho, recebeu as contas dos anos todos que ela trabalhou, de vender algumas coisas, teve que tomar uma decisão um pouco mais difícil, porque assim, éramos 3 crianças e ela não tinha dinheiro para ter as passagens, então teve que se decidir. O meu irmão ainda ficou no Brasil, ele não veio conosco, só veio eu, que, confesso, era uma pessoa muito problemática, aquela fase complicada. Então a minha mãe falou: fora de questão você ficar aqui. Então eu fui a primeira basicamente escolha. E a minha irmã mais nova, que na altura iria fazer 10 anos. Sim, a minha irmã ia fazer 10 anos. Ou já tinha 10 anos? Já tinha 10 anos e ia completar 11 em agosto. Isso. E a minha irmã mais nova. Então meu irmão teve que ficar no Brasil. Então para nós, fomos sempre habituados a estar os 3 juntos. Agora, temos que separar. Sem previsão, ou seja, o plano era previsão vir logo, mas assim, não tinha uma previsão concreta, não sabíamos o que íamos esperar aqui, né? Então, meu irmão ficou a morar com a minha tia Luciana, que é a irmã mais nova da minha mãe, que morava já em São Mateus, que foi uma das irmãs, ou seja, isso é que eu falei no início, muitas pessoas os irmãos saíam de Pedro Canário, então minha tia foi uma delas. Como era mais nova, já apanhou ali a fase também complicada de Pedro Canário, então ela saiu, pediu ajuda da minha mãe e foi para São Mateus. Então ela morou uma temporada grande conosco em São Mateus, na nossa casa, e depois ela, entretanto, foi fazer a vida dela, né? Conheceu o marido dela e casou e construiu a casa dela relativamente próximo
de onde nós residíamos, no bairro vizinho de onde residíamos. Então ela acabou que ficou com meu irmão nesse período que a gente veio para Portugal. Então em maio de 2007 eu vim para Portugal, ou seja, já vim para Portugal já de si só para você ver que é tudo tão distante, a complicação que é para chegar. O meu pai, quando veio ele, o tal tio Ginga e outra pessoa, que era o Adelson, que era uma pessoa que morava perto do tio Ginga, que também procurava ver ele, esses três. E tal como o meu pai, o Adelson também deixou a esposa e a filha pequena no Brasil. Então, quando meu pai disse que tinha o desejo de trazer minha mãe, ele abraçou também o desejo e acabou que a esposa, né, a Rosa, e a filha, que também se chama Amanda, o mesmo nome da minha irmã, veio conosco. Então elas começaram a fazer tudo junto, comprou a passagem junta, no mesmo período, no mesmo avião, começaram a fazer as tratativas dos documentos em conjunto, viajou, ou seja, a gente foi basicamente quase no mesmo período para Vitória. Então, para a gente chegar aqui em Portugal foi toda uma história, porque mesmo residindo em São Mateus, só tem um aeroporto no nosso estado. Se agora já tem outro, desconheço, mas naquela época tinha um único aeroporto, que é em Vitória, que é a capital do estado. É como se Portugal inteiro só fosse abastecido pelo aeroporto de Lisboa. Basicamente é isso, só que lá é um país muito grande, então cada estado pode ou não ter esse serviço. Então o nosso era em Vitória. Então nós tivemos outra vez que fazer uma viagem de 5 horas de autocarro até Vitória, e a gente saiu de madrugada, porque o nosso voo, penso que era às 10 da manhã, mas a gente, para chegar lá com tempo, porque tem que fazer todo aquele processo de check-in e tudo mais, minha mãe quis chegar tipo cedo. Então eu lembro da gente viajar à madrugada, saímos assim meia-noite e chegar lá tipo 5 para 6 da manhã e ficar no aeroporto esse período todo. E pronto, então veio. Lembro que tive que até o último minuto chorar como se não tivesse acabado, visitar meus amigos, fazer despedida, foram na porta da minha casa. Então assim, até o último instante, aquela revolta enorme, porque eu não queria vir. Então eu tenho memória disso. Então a gente veio para Portugal. Cheguei aqui em Portugal no dia 27 de maio de 2007. Meu pai, nesse período, ele morava, era muito comum, e até hoje tem esse tipo de situação, ou seja, vários brasileiros juntarem-se e morar numa mesma casa. Então, nessa altura, ele morava no Cacém, com várias outras pessoas brasileiras, incluindo esse Adelson, e quando eles decidiram que traria a família, então eles acabaram por juntar os dois, por conta do custo. Na altura, só eram os dois que trabalhavam. Alugaram uma casa aqui na região de Sintra, nas Mercês. Então alugaram uma casa e pronto. E nos receberam, nós chegamos todos no mesmo dia, vieram no mesmo voo, e começamos aqui a nossa jornada em Portugal. Era tudo muito novo no início para mim. Eu ainda estava muito naquela fase da revolta por estar, ou seja, porque basicamente eu fui obrigada a deixar todo aquele círculo de amizade. Então eu lembro de vir pra cá tipo revoltada, quase de luto, muito, muito chateada com a vida, chorar na noite que eu cheguei, chorei a noite toda, mas depois de conhecer muitas pessoas e me adaptar, então acabei por aceitar, mas no início foi bastante complicado mesmo a aceitação de vir para Portugal. Quais são assim as melhores ou as piores lembranças que tu tens da tua infância / adolescência? No Brasil? Seja aqui no Brasil, seja no Brasil ou seja aqui em Portugal mesmo. Qual foram assim as coisas que aconteceram que mais marcou a tua vida, seja pelo lado positivo ou lado negativo? As melhores, assim, a nível de infância e até mesmo de adolescência, as melhores é da gente todo mundo se juntar, íamos de férias, no período de férias escolares, íamos todos os netos iam para Pescanária para ficar perto do meu avô e da minha avó.
Então, de juntarmos os primos, e na época de festa de Natal e de Ano Novo, passarmos todos juntos. Então, juntar famílias, tipo a família grande mesmo, e fazer esse tipo de comemoração, e visita um primo e visita outro, e vamos para o rio, tomar banho de rio. Eu tenho memória disso, e é as memórias assim mais felizes. A memória mais triste que eu tenho dessa época foi a morte do meu avô, porque meu avô era muito próximo. Ele é descendente de índio, então eu lembro dele me colocar no colo e contar histórias que ele contava da mãe dele, eu acho que, para entender a linhagem, acho que a mãe dele era descendente, mas a avó, a mãe da mãe dele, era índia mesmo, foi caçada no laço, foi caçada por homens no laço, no mato, e daí surgiu a mãe dele, e depois ele tem toda essa linhagem. Então, tanto a minha mãe como eu, meus irmãos, temos traços indígenas, ou seja, tem aquele olhinho puxadinho, então puxamos mais essa linhagem, ou seja, a minha avó é de uma linhagem mais da África, tem os traços mesmo de África. O meu avô é traço mais indígena, tanto que é bem lisinho, aquela pele um pouco mais escura. Então juntou os dois, e a minha mãe puxou mais a parte do meu avô, enquanto as minhas tias puxaram mais a nível de detalhes e genética a nível da parte da minha avó. A minha mãe foi a que puxou mais do lado do meu avô, e consequência eu e os meus irmãos todos temos esse ar assim de cabelo mais liso, aquele traço do olho um pouco mais indígena. Então a memória triste que eu tenho é da morte dele, porque para nós era uma festa, íamos para Pedro Canário passar lá as férias, e do meu avô, ele adorava o nosso cabelo assim liso, então eu tenho memórias dele me sentar no colo dele, ficar passando a mão no meu cabelo e contando as histórias que ele ouvia da mãe dele. Então, assim, a memória assim, mais triste que eu tenho é essa. E da fase da adolescência. Não tenho, assim, muita memória, porque a gente só faz cagada, né? Tipo, a gente adolescente só faz porcaria. Então, é só espera. Então, é aquela fase que pra gente é muito influenciável, né? Pelos amigos. Então, eu tive, assim, eu pude ver os dois lados da situação. Fiz o lado certo e também vi o lado errado, porque naquela fase da adolescência barra juventude, que a gente fala que a Maria vai com as outras. O que tiver na moda, para você ser conhecido como o legal do grupo, você também tem que fazer igual aos outros. Aí muitas vezes já cheguei a fazer coisas que eu não concordava, que eu achava errado, mas fazia para me sentir aceitável, né, dentro do grupo. Então, dessa fase eu tenho memórias, mas assim, não é daquelas que me marcou. As fases mesmo que me marcaram foi mais a Pedro Canário, ou seja, do período que eu ia lá passar férias, mesmo já estando em São Mateus, ou dos primos virem para São Mateus passar férias conosco. E a fase mais triste, acho que mais me impactou mesmo, foi mesmo a morte do meu avô, porque eu era muito próxima dele. Apesar de que atualmente, não sei, vindo para cá, bugou alguma coisa na parte do meu cérebro, perdeu alguma coisa, que visualmente eu consigo mais ou menos lembrar dos traços assim, do cabelo, da altura, mas da cara mesmo em si, eu já fiz esforço, mas não lembro muito. Então muitas coisas assim foi deletando assim da minha cabeça ao longo desse período. Mas essas foram as duas para responder a pergunta, foi essa. A memória mais triste e a memória feliz são essas. Então, usando a palavra deletando, como agora tu disseste, qual foi o momento em que ocasião na tua vida a tecnologia entrou na tua vida? Assim, qual foi o primeiro momento de memória que tu te lembras, ou o que é que aconteceu que tu te lembras, onde a tecnologia começou a fazer parte, ou algo que a tecnologia entrou na tua vida que foi assim impactante? Tu tens memória? Menino, assim, perguntando assim, de repente, tenho que pensar muito bem. Para mim já foi em São Mateus, mas se eu buscar um pouco a fita atrás, eu não sei se é considerado tecnologia, mas acho que sim. Porque naquela época, que eu me recorde, lá em Pedro Canário, não era comum ter o telemóvel, né, o celular.
como chama lá, era muito comum ter telefone orelhão, aquele telefone público da rua, que a gente punha aquelas moedas para poder fazer a ligação, a ficha. Aquilo de certa Já era uma tecnologia, porque para comentar, entre outros, era carta, né? Fax. Então, a coisa mais assim, tecnológica que eu lembro que nós tivemos foi duas. Nós tivemos em casa, tinha um telefone fixo, que para ter um telefone fixo, atualmente, naquela época, né? Não é atualmente, naquela época, nossa, quem tinha um telefone fixo em casa era era muito importante. Então nós tínhamos era chamado de ser chique. Isso. E nós tínhamos um telefone. Só que telefone fixo não é como os atuais, que tem aquela tela, aquele visor que você via quem estava te ligando, né? Então, o que existia? Então, qual é o aparelho tecnológico revolucionário que surgiu? Lá se chama Bina, que é como se fosse um monitor. Era pequeno, tinha uns grandes, mas tinha uns pequenos, que você conectava ao telefone, e quando o telefone tocava, nesse outro equipamento mostrava quem é o número que estava chamando. E você podia aceitar ou não a chamada. Então, e mostrava até se estava ligando de uma ligação normal ou uma ligação a cobrar, porque era muito comum ter uma ligação a cobrar, ou seja, a pessoa ligava e cobrava do nosso plano de telefone essa chamada, que é colocando o 9090 antes do número que está ligando. Então você podia aceitar, falava, chamada a cobrar, e você podia aceitar ou não. Então você podia ver pelo número. Então eu lembro que esse equipamento era mais tecnológico. E tem uma memória muito vaga, daquele uso de fax, que para mim eu nunca entendi muito essa coisa do fax. Era muito criança, eu só sei que era uma espécie de um telefone que depois saía um documento, até tinha uns papéis destacáveis do lado, e eu lembro, tem uma vaga memória desse fax, de receber, do meu pai receber e até mesmo enviar fax. Isso em Pedro Canário. Por acaso, falando em fax, por acaso uma das memórias que eu tenho da minha infância. Foi quando às vezes ia passar fim de semana, ou mesmo até às vezes as férias, na casa de um tio meu, que é o meu padrinho desde que eu nasci. Ele sempre trabalhou quase toda a vida como vendedor porta a porta, vendendo tintas e acessórios de tintas, etc. E uma das coisas que ele tinha que enviar para a empresa, que lhe pagava, né, pelos serviços, era justamente ter que enviar fax das faturas das vendas que ele tinha feito, ou seja, toda a venda que ele fizesse, ou todo o processamento que ele tinha que fazer de todo o trabalho que ele tinha um fax em casa e enviava esses faxes, neste caso, para a empresa recepcionar aquilo, para então ser faturado e depois lhe poder pagar o serviço. E eu lembro-me que o fax, na altura, aliás, eu tenho a certeza que o fax acabou por deixar de existir não só pela evolução dos telefones e por causa depois da internet e não sei o quê, mas porque o fax, as ligações eram extremamente caras. Ou seja, aquilo quando vinha na fatura do telefone era um valor tipo como se fosse considerado hoje em dia um valor de acrescentado, ou seja, aquilo era extremamente caro por cada fax, e já para não falar que era extremamente lento, né? E lembro perfeitamente, às vezes, estar lá em casa dele e ouvir aquele barulho de estar o fax a passar a folha exatamente de um lado para o outro, para ele enviar aquilo para a empresa. Por acaso agora estávamos a falar na questão do fax. Eu lembro dessa história desse fax que só mandava assim, em último caso, se fosse mesmo estritamente necessário, ter que mandar. E eu recordo de já ver um recebimento de um fax, e aquilo para sair uma folha era assim uma vida, que aquilo fazia aquele barulho que estava puxando o fax, era horrível. Para receber um documento, ou seja, muitas vezes não era um documento todo preenchido, era só uma pequena informação, demorava horas para sair aquilo, era horrível. Então eu tenho essa situação desse fax. Então, e mais ou seja, quem tinha um fax em casa, nossa, era o XPTO ter um objeto desse em casa. Isso aqui.
Mal as pessoas sabiam que aquilo, mal as pessoas sabiam que aquilo até era uma dor de cabeça, não só pelo valor que se pagava, como a lentidão. Porque assim, Por aí você já fora. ter um serviço de telefone fixo em casa já era extremamente caro, ter um serviço de telefone em casa. E depois ainda acoplar esse serviço de fax era um valor muito alto. Então, quem tinha que ter uma certa posse ou tinha que ter capital para manter aquilo. Isso em Pedro Canário. A nível de tecnologia lá é as que eu tenho memória, porque depois o que eu já tive, que eu tenho de memória, eu já tenho um certo conhecimento, já presenciar certas coisas. Mas assim, naquela altura eu achava o máximo. Eu ficava na minha cabeça, gente, mas como é que uma coisa que manda daqui vai parar lá na casa da outra pessoa? Pra mim aquilo assim, nossa, fazia assim no cérebro, porque como é que era possível? A pessoa do telefone mandava uma coisa lá e saía aqui em casa, então era assim, muito confuso, assim, não tinha conhecimento, né, que a gente tem agora, então era tudo muito confuso. Em São Mateus, onde eu fui ver assim, as coisas mais tecnológicas, já era adolescente, já foi assim, 10, 11 anos, que era muito comum, quando iniciou essa cena da internet e a internet era assim, muito no início. Foi na época ali do MSN, dos Orkuts e dos vlogs, do flogão, que pra gente aquilo era um máximo. A gente punha lá uma foto com uma música, uma dedicatória, aí a amiga ia por baixo e comentava, nossa, aquilo pra gente foi a primeira das redes sociais. Antes do Orkut, ou seja, o flog e o flogão foi antes. Ainda chegaste a apanhar a época do Não Mirk? não apanhei isso. As que eu apanhei, olha, foi o Orkut, o bate-papo da UOL, que a gente ficava lá conversando, o bate-papo da UOL, MSN, apanhei a altura dos e-mails e também desses vlogs, que eu acho que era mais comum no Brasil, isso não era muito comum aqui em Portugal, penso que não, que era o flogão, o Viber Flog, que você, era como se fosse aí o Instagram, daquela época que você põe uma foto e o povo ia comentando, sim. era mais fácil no Instagram, e você já aceitava naquele teu círculo de amigos, e tu também podias seguir essa pessoa, ou seja, adotar essa pessoa, e você fazia lá, ou seja, atualizava o seu Viber. Mas quando essas coisas começaram a aparecer, já a internet tinha um certo desenvolvimento, mas ainda tu tens de memória de quando a internet começou a existir, qual eram as primeiras coisas que se faziam? Por exemplo, talvez mandar um e-mail, não sei se na altura o e-mail ainda existia nessa altura, ou se havia outra. Eu lembro-me, por exemplo, de a gente explorar na altura, nem sei se era o Google, se já existia nessa altura, mas havia tipo aquele buscador em que a gente digitava qualquer coisa para pesquisar qualquer coisa na internet. Mas quando já existiu o Orkut e não sei o quê, já a internet já tinha um certo quando iniciou, era tudo tão novo, que existia curso, existia curso para ensinar você a mexer no computador. Eu fiz um curso da Microlinks para aprender a entrar na internet, fazer uma pesquisa na internet, a mexer no Office, fazer um ficheiro. Eu fiz curso numa... Mas era um curso pago ou gratuito? Era pago. Ou seja, era um curso para você aprender a mexer no computador. Era uma sala, tinha vários computadores, tinha um professor que foi fazer uma formação não sei aonde sobre o computador e as plataformas. Naquela época era muito básico. Eu lembro que era entrar na internet, aprender a pesquisar o que é a internet. Depois aprendemos assim, umas noções básicas do Word, para você digitar um texto, e do Excel, mas assim, muito superficial. E apostila e tudo, para ensinar o que é uma página na internet, pesquisar. Eu tenho memória disso. Eu cheguei a fazer um curso, né? A minha mãe também, pela Microlinks. Então, assim, na época da desenvoltura da internet, era tudo muito novo. A pessoa tem que fazer um curso, que hoje qualquer um entra e se vira e encontra.
naquela época era mais complicado, sim. Não existia o YouTube naquela Nem altura. não sei nem o que Para era ensinar. isso naquela época do YouTube. Então, assim, aparelhos tecnológicos em São Mateus, assim, que eu tive, assim, que ter em casa, que para nós aquilo era o boom, era aquelas leitor de fita VHS, de filme, aquelas caixonas grandes. Pronto, eu tinha um desse, era chique. Eu tinha uma televisão dessa e a minha televisão era cores, não era preto e branco. Era uma televisão de tubo, aquela bundona atrás, mas era cores, vê lá. E tinha esse leitor da gente ir na locadora, alugar a fita para poder assistir e depois ir devolver. Eu lembro que acho que a gente podia ficar 2, 3 dias, já não tô em erro. Isso aqui a gente buscava. Sim. Era isso, eu sei que a gente buscava na sexta pra gente devolver na segunda. Eu sei que a gente ficava o fim de semana com a fita pra poder assistir. Então, pra gente aquilo era o máximo. Assistir um filme em casa, nossa, pra aquilo ali a gente era o melhor de todos. Então eu lembro de ter isso em casa e usar mesmo assim a internet. Foi quando era muito comum, quando surgiu assim, aí foi quando fez o boom da internet, que todo mundo começou a conhecer, depois de ter feito cursos e conhecer a internet e tudo, quando surgiu aquelas lan house, que tinha uma quantidade de computador, você pagava para poder passar lá um período, porque não era todo mundo que tinha um computador em casa. Era só mesmo assim, naquela altura o computador era muito caro, porque assim, você precisava ter o computador e ter o serviço de internet. E naquela altura era muito caro. Então, qual é o método mais barato? Você ia a uma lan house, pagava um valor, né? E ficava naquele período. A internet, em comparativo que é agora, lenta como tudo, mas servia. Então, eu sei que o surgimento dessas lan houses surgiu mais com o intuito, porque foi quando começou a popularizar aqueles jogos online de tiro e de futebol no computador. Então eu sei que foi o intuito da lan house foi mais nesse intuito, porque já existia quando surgiu os videogames, aqueles videogames lá, PlayStation e tudo. Eu sei que tinha uns espaços que era só menino que frequentava isso, que era para fazer o jogo do futebol lá, que você pagava, ficava um período e ficava jogando, ia você e seu amigo jogar. E acoplado à situação do videogame, quando começou também a sair os jogos das consolas para o computador, surgiu essas lan house. Então foi aí que eu tive, assim, onde eu tive a minha experiência com o computador, tirando o curso que eu fiz, porque eu só tinha naquele período que eu tinha no curso, para ter esse livre acesso sem ser com os materiais didáticos do curso, foi nessas lan house que eu ia, pagava lá, eu lembro que era R$1, você ficava 1 hora, e podia fazer o que você quisesse. Pesquisar, entrar na internet, atualizar seu Viber, seu YouTube, o seu Orkut, perdão, entrar no seu MSN. Então, é dessa altura. E as memórias que eu tenho, eu não sei como é que foi aqui, se teve esse tipo de serviço de lan house, ou se cada um já começou a ter seu computador em casa. Não, teve. Aliás, todas as histórias que tu estás a contar, mesmo até de vídeo, aqui, lá vocês chamavam locadora, aqui a gente chamava de videoclube. E a lan house também, acho que, não sei se era por esse nome, eu tenho quase certeza que era por esse nome também. Mas tanto uma situação como a outra também, lembro-me quando era criança de também ter existido isso. Lembro-me da gente também ir ao videoclube, ao locador, sim, neste caso, e alugar as cassetes para... Por acaso não era uma coisa muito comum lá em casa, mas lembro perfeitamente de colegas meus e amigos meus que usavam muito essa questão. E então a lan house, então, estavam sempre à pinha, estavam sempre cheios. Porque lá está, era como tu dizes, mesmo aqui, até mesmo em Portugal, ter um computador ou ter um serviço de internet ou algo do género era extremamente caro. E até no meu caso, até foi um caso mais, posso considerar, privilegiado, porque como a minha mãe trabalhava como doméstica e até foi uma coisa que ela sempre fez questão, que era
de cobrar pelos seus serviços um valor mais alto do que aquilo que era praticado no mercado, e por causa disso acabava por receber um salário um pouco acima da média do que aquilo que era pago às empregadas domésticas. E sendo também o meu padrasto agente da polícia, que também não tinha um ordenado propriamente pequeno naquela altura, foi-nos mais fácil ter acesso a um computador, a ter a internet, e por consequência também rapidamente a gente fomos tendo acesso às tecnologias de uma forma mais rápida face àquilo, a pessoas ou famílias que tivessem menor posse. E então essas que tinham menor posse eram exatamente as pessoas que recorriam às locadoras, aos videoclubes, às lan houses, para poder usufruir de todos esses serviços. Lá era muito comum. É tanto que eu lembro que quando começou a surgir as pesquisas na internet, porque até então, quando a gente fazia o trabalho da escola, né, que a gente fazia pesquisa, eu tinha que sair da minha casa, ir na biblioteca da escola, alugar o livro, aquelas enciclopédias grandes, para poder fazer o TPC da escola, o trabalho, escrevia à mão numa folha branca, fazia a capa, tudo bonitinho, para poder entregar para a professora. Quando começou, ou seja, foi já na fase de eu vir embora. Então, quando começou a gente poder pesquisar alguma certa coisa, sair do livro e poder ir para a internet fazer uma pesquisa ou fazer um trabalho um pouco mais elaborado, foi nesse período que foi quando eu vim para Portugal. Então, assim, vivi assim, logo no início. Depois eu lembro que era só o telefone fixo, né? Então, quando começou a ser popular o telemóvel, o celular, os meus pais compraram para eles. Primeiro foi para eles, porque até então, se você quiser fazer uma ligação, se não tinha um telefone fixo em casa, vai um telefone público. Aí nessa altura já modernizou, já não era aquela ficha. O que a gente comprava era um cartão que tinha um valor, você comprava o valor do cartão, raspava um código atrás ou enfiava lá na ranhura. Tinha uns que era de colocar, outros era de raspar e digitar o código, era de enfiar numa ranhura, e você tinha aquele saldo daquele cartão para poder fazer a ligação. Ou você fazia por esse método, ou tinha um telefone fixo em casa com assinatura de telefonia que era extremamente cara. E eu lembro que com um certo tempo os meus pais adquiriram um celular para eles. O do meu pai era um Samsung, era um de abrir e fechar, que tinha uma luzinha na frente, que quando alguém tocava, que ficava piscando vermelho e laranja, tava alguém ligando. E a minha mãe, eu não tenho erro, minha mãe tinha também um Samsung, mas o dela era um que tinha já o ecrã, já tinha uma telinha, e tinha que abrir uma caixinha da frente, uma tampa, para poder ter acesso aos números. Era desse, era tudo cinza. Então eu lembro desses. Então, nossa, meus pais teriam um telefone. Assim, também era para carregar, eu acho que era diferente daqui. Para carregar também era assim, você tinha que ir comprar um cartão. Aí sim, no telefone celular eu sei que era assim. Comprava um cartão daquele valor e digitava o código e o saldo aparecia no cartão da operadora, porque você já comprava um cartão com o telefone da operadora. Eu lembro que o meu pai era da TIM, e acho que da minha mãe era da Vivo, que eram grandes empresas de telefonia do Brasil. Eu acho que era isso. Tiveram esses. E quando eu e meu irmão tivemos o nosso primeiro telefone celular, foi aquele Nokia caixote, aquele tijolinho. Gente, aquilo pra mim era o máximo, ter aquele telefone que tinha aquele joguinho. Pra mim, meu irmão, o nosso divertimento era jogar o Snake e aquele do tirinho. Era jogar esse. Exatamente. E depois quando começou a popularizar os toque polifônico, que você compra toque polifônico para personalizar, que custava tipo 2 centavos, 1 centavo. Então, pra nós era o máximo ficar comprando. A gente comprava por SMS, se eu não tenho erro. Comprava o toque polifônico para ficar trocando o toque de chamada, o toque de mensagens. Então, o meu primeiro telefone celular foi um Nokia caixotinho.
Pesava como tudo. Mas, mas nesse caso podes considerar-te uma sortuda, porque naquela altura a Nokia, a marca Nokia, Sim, era objeto sim, de desejo. Ou seja, quem tinha um Nokia sim. era É assim, eu visto logo com sei outros que era olhos. tão caro que lá foi assim, comprado parcelado. Meu pai pagando assim, suaves prestações, 2 celulares. Um para mim e um para o meu irmão. Então era bem caro. O telefone naquela altura era bastante caro. E antes não era comum as crianças. A gente era considerada criança, né? Pra gente era adolescente, mas a gente era criança. Não era comum um jovem ter um telefone, era só os adultos. Então, quando começou a febre do celular, foi mais dos filhos enchendo o saco dos pais, porque quando aqueles que tinham mais dinheiro abastado, o pai deu o primeiro telefone e a pessoa levava para a escola, pronto. Aí ele era o rei da turma. Eu lembro que tinha uma menina na minha turma, que foi a que teve o primeiro telefone. Então, todo mundo queria imitar. Então, a chateação em cima do ouvido do pai, todo santo dia, pense, era muita. Porque fulana tem, eu quero ter também. Ou seja, nunca deve ter feito uma ligação, mas precisava ter. Então, meu pai fez esse esforço e deu para mim, para o meu irmão, esse toque do tijolinho. É assim, se eu fiz ligação naquele telefone, conta pelo dedo da mão. Porque, pra mim, o telefone só servia pra jogar. E mandar essa. Era. E porque era caro. Era pago por minuto. Era pago por minuto. Então, se você colocava R$ 5 de crédito, que acho que era o máximo que podia pôr, R$ 5 de crédito, e você fazia um telefone, mas gastava tudo, porque era um centavo mesmo por minuto. E mandar uma mensagem, assim, em último caso, você mandava uma mensagem de texto, um SMS, lá a gente chama de torpedo, mandava um torpedo, porque gastava do saldo do telefone. E o pai falava, se você gastar, olha, fica sem. Então, assim, pra nós, pro meu uso do meu, era pra ficar jogando joguinho entre nós. Porque eu sei que só tinha, eu não tenho certeza, mas eu acho que, como meu pai comprou naquele. Olha, estás com problemas na internet. Tens que pôr o telefone, se calhar, mais perto do roteador, tá melhor? ou coisa qualquer. Estava com falhas. Como eu estava a falar. Lembro que era caro e eu sei que, eu não tenho certeza, mas eu acho que naquela época, quando você comprava o telefone, já na época do meu telefone e do meu irmão, era como se a gente ficasse preso tipo uma Vodafone da vida, como é aqui. E eu sei que, eu não tenho certeza, mas eu acho que ligação entre o meu irmão e eu era grátis. Eu acho, não tenho certeza, mas para outras pessoas você pagava. Então, assim, foi o meu primeiro telefone, esse Nokia tijolinho. Ficou lá no Brasil, coitado, eu não sei que destino levou ele, porque quando eu vim... Já provavelmente já nem deve existir. Eu não sei o que foi feito, se foi vendido ou se ficou guardado na casa da minha tia, porque eu sei que até eu vim embora eu tinha ele. Depois, não sei o que sucedeu com ele, o que aconteceu com o Nokia tijolinho, quando a gente veio para Portugal em 2007, mas aquele momento era febre, era isso. Então, assim, no Brasil em si, o meu contato não era tão direto como foi aqui em Portugal, porque era só o mínimo. Aliás, se calhar até na altura, quando saíste do Brasil, a palavra tecnologia, por mais que já havia tecnologia naquela época, tecnologia não era uma palavra existente na boca das pessoas naquela altura. Nem ninguém sabia o que era tecnologia. Não era comum, tanto que até eu sair de lá, eu não me lembro de ter colegas e amigos com computador e internet em casa. Todo mundo utilizava o tal da Lan House. Então não era muito conhecido, e cidade pequena também. Cidades pequenas não é muito assim conhecido. Então o que eu lembro é disso. É pouca coisa a nível de tecnologia. No Brasil, a minha primeiro impacto, o meu primeiro contato foi esse. A nível dessa Bina, a nível do fax e dessas idas à Lan House
para utilização, assim, muito pouca. Nem um terço do que a gente usa hoje. Então, pegando o gancho disso que estás a falar, com toda a evolução que a tecnologia teve ao longo destes anos, atualmente qual é o peso ou a importância nos dias de hoje na tua vida que a tecnologia tem? Por exemplo, qual é o peso que a tecnologia tem ou a importância que a tecnologia tem na tua vida atualmente? Porque hoje, se tirar a tecnologia da minha vida, mas eu falo assim, na minha vida, seja de qualquer outro ser humano, eu não sei o que a pessoa vive, porque se você olhar ao seu redor hoje, tudo envolve tecnologia, tudo. O meu trabalho, o que eu trabalho hoje envolve 100% tecnologia. Ainda mais nessa situação de pandemia, que nós estamos em confinamento, eu estou trabalhando literalmente de casa. Então, assim, computador é a minha ferramenta de trabalho. O computador, o fone e internet é atualmente a minha ferramenta de trabalho. Se retirarem isso, não só o meu trabalho deixa de existir, ou seja, a minha fonte de rendimento deixa de existir, como até mesmo para empresas. A empresa em si, onde eu trabalho, toda a empresa em si está se baseando na base da tecnologia. Então, se retirarem a tecnologia, ou seja, a minha vida sem a tecnologia hoje, eu não sei como é que seria. Eu acho que, para mim... Mas tu achas na tua opinião, que a tecnologia cresceu de uma forma que, de certa forma, tornou-se perigoso para as pessoas nessa questão, Sim, por exemplo, da dependência? Tornou-se perigoso na questão da dependência, porque também tem que ter aquela balança. Há quem utilize porque necessita, porque é estritamente necessário e faz a vida toda dela na tecnologia, e há quem utilize em excesso, que seja ser prejudicial, ou seja, que se tirar aquilo a pessoa fica completamente transtornada. Não é o meu caso, ou seja, o uso que eu tenho atualmente é para uso de trabalho, principalmente, e no uso pessoal. Atualmente, assim, tudo na minha casa, na nossa vida em si, envolve a tecnologia. Por exemplo, eu quero pesquisar uma coisa, quero ouvir uma música. Antigamente, se você queria ouvir uma música, você tinha que recorrer a um rádio, a um CD ou uma fita cassete, e ouvir, e só ouvir aquilo. Hoje não, eu quero ouvir uma música, tô numa vibe de ouvir um cantoroço, dali eu troco, ou seja, é tudo muito mais facilitado do que era. E eu falo por mim, 100% da minha vida, tudo na minha casa, do meu dia a dia, envolve a tecnologia, desde que eu me levanto até que eu me deito. Porque assim, eu já me levanto, eu já preciso de um despertador, que anteriormente era aquele despertador que você tinha que programar a pilha, tinha um quadradinho que era muito grande, tinha um sino, você tinha que dar ali na manivela e programar para acordar. Sim, atualmente, sim. O meu despertador é o meu relógio inteligente, que eu programo ali, ele toca, com a vibração eu levanto. Pronto, já inicio o meu dia com a tecnologia. Eu acordo já, depois de ter feito ali as primeiras limpezas do dia e tal, já telefone, ver a notícia, receber o que no período da noite que meu telefone ficou desligado, se entrou algum e-mail, se entrou alguma coisa importante, já inicia a tecnologia. Depois, já na cozinha, já tem a tecnologia, por quê? Para eu esquentar, para aquecer alguma coisa no micro-ondas, ou seja, é um aparelho tecnológico, ou seja, todos os eletrodomésticos, tirar um café numa cafeteira, numa máquina de café, tudo já é muito tecnológico. Então, assim, eu penso por mim, mas assim, pensando num abrangente. Se tira esse facilitismo que a tecnologia trouxe para o ser humano, se um dia falasse assim, ok, para a humanidade sobreviver, vai ter que destruir todos os aparelhos eletrônicos, todos os aparelhos tecnológicos, eu não sei, o povo morre. Literalmente morre, porque assim, a gente ficou tão mal habituado a ter esse facilitismo com esse tipo de equipamento, que se um dia retirar, eu acho que as pessoas não sabem sobreviver sem esse tipo. Ou seja, se tirarem a pessoa, fazer um teste, se tirar a pessoa assim, do centro, das grandes cidades e jogar assim no meio do mato, falar, toma, se vira aí no meio do mato, a pessoa morre. Não vai saber sobreviver. Eu tenho toda a certeza disso. Porque a tecnologia trouxe
tanta evolução, ou seja, tudo que você faz tem um quê de tecnologia envolvido, não é uma coisa que é manual, que se tirar esse tipo de facilidade, as pessoas acabam por não saber como agir, como fazer. Então, assim, eu falo por mim, assim, se tira o meu robô de cozinha, que é o meu amor ali da cozinha, eu falo, às vezes eu esqueci como é que cozinha de panela, porque tem esse robô, tem micro-ondas, tem máquina de café, que tira o teu café ali na hora, tem os eletrodomésticos, alguns eletrônicos, o telefone, assim, a minha vida toda, assim, eu passo no telefone. É raro às vezes que eu me sento no computador. Tudo, pesquisa, mandar um e-mail, ver alguma situação, tudo eu faço atualmente no smartphone. Então, assim, se eu sento no computador, eu tenho um computador, mas assim, o meu uso principal é para o trabalho, que é o computador do trabalho, mas assim, na vida pessoal, sentar-me no computador atualmente é caso muito, muito excepcional. Toda a minha vida é tudo no smartphone, ou seja, num equipamento tão pequeno que no início, ou seja, se transportar para o antigamente, era só para fazer uma ligação ou receber uma mensagem, nada mais que isso. Para o que você faz hoje no smartphone é completamente diferente. Se for olhar com o meu tempo do Nokia tijolinho, que eu só usava basicamente para jogar, e agora eu uso o telefone para tudo, mas assim, para tudo mesmo. Eu uso o telefone até para fazer pagamentos, seja em casa, seja fora, eu uso sempre o telefone. Então, assim, se retirasse isso, tem muita importância. Respondendo a pergunta, qual é o peso ou a importância, atualmente a tecnologia nos dias de hoje, para mim, é muito importante. Muito importante mesmo. Então, agora aqui uma pergunta para nos fazer pensar, não só a ti, mas também a quem nos está a ouvir. Se te dessem a escolher entre os dias de hoje, com toda a tecnologia, com toda a dependência que a gente tem da tecnologia, ou escolheres entre não ter tecnologia, mas teres uma vida mais considerada saudável, porque não tens essa dependência, és mais livre, tens mais, entre aspas, paz de espírito, se te dessem a escolher e disso acontecesse a sobrevivência da tua vida, qual era o É uma pergunta muito difícil de responder. Muito difícil. Até porque a tecnologia, tal como falaste há pouco, atualmente por isso a tua fonte de rendimento. Por isso é que eu estou a fazer esta pergunta. É uma pergunta muito difícil de responder. Eu acho que nem tem resposta. Eu teria que arranjar um meio, ou seja, teria que arranjar um meio de conciliar o melhor dos dois mundos. Eu teria que, se fosse assim para dar para escolher, ok, você vai se abastecer da tecnologia para seu uso pessoal e só vai ter direito a utilizá-la, ou seja, para responder, só teria direito a utilizá-la para a minha fonte de rendimento e depois disso ia voltar a viver no tempo da pré-história. Se calhar eu tinha que conciliar esses dois, ou seja, se fosse para ser muito restritivo, se chegassem ao pé de mim e falassem assim, Fabrícia, é o seguinte, você vai ter que escolher ou isso, eu ia dar uma contraproposta, eu ia dar uma terceira opção. Ok, eu aceito, posso voltar a viver no tempo sem a tecnologia, mas com a condicionante de que 8 horas do meu dia eu poderia ter acesso, mas é só para o trabalho. Depois ali desliguei e volto. Porque se for para escolher uma só, atualmente é impossível. É uma opção muito difícil de tomar. E o que é que não vives sem atualmente? E pegando nessa pergunta que eu te fiz do peso, da importância que a tecnologia tem na tua vida, o que é que não vives sem atualmente? Que eu não posso viver, é assim, para mim o primordial é um telefone com internet, um fone de ouvido, ou não, independentemente. Se fosse a me dar, assim, colocando essa pergunta que tá me fazendo, colocando no abrangente, você tem 2 minutos para salvar 4 coisas da tua casa para você sobreviver com ela. Era o meu telefone, era o meu fone de ouvido, era o meu relógio inteligente, meu smartwatch e o meu robô de cozinha. Se me falasse assim, você tem 1 minuto para tirar 4 coisas da tua casa e você vai viver só com eles, era isso. Porque assim, agora para explicar o porquê disso.
É assim, fosse para escolher várias coisas, eu escolhia várias, né? Na televisão, porque atualmente, em estado principalmente de pandemia, em que a pessoa está dentro de casa, para quem vive dentro de um apartamento, ou seja, para quem não vive numa casa, que tem outros métodos de se entreter, né, no quintal, no meu caso em específico, que eu vivo dentro de um apartamento, em que evito ao máximo sair, 100% da minha diversão tem sido a Smart TV, com aquilo que a internet está oferecendo, ou seja, com o serviço de streaming, para ver filmes, para ver séries, YouTube, ou seja, meu central de divertimento tem sido isso. Se eu tiver que me retirar, ou seja, ter que escolher, eu escolheria o smartphone, por quê? No smartphone atualmente, tudo que eu posso fazer em cada equipamento, eu faço no smartphone, ou seja, eu posso usar ele como computador, eu posso usar ele como TV, eu posso usar ele como áudio, ou seja, para ouvir coisas, para pesquisa, seja no tudo. Então, assim, o smartphone é o principal. O fone, porque eu não vivo sem música. Eu sou uma pessoa que adoro música. A música tá no meu dia a dia o tempo inteiro. Música, podcast, tudo que vou, mas mais a música. Então, assim, o fone é para ouvir a música, ou seja, porque nem todo mundo é obrigado a ouvir aquilo que eu estou ouvindo, então por isso é que inventaram os fones para isso. Então, o fone e o relógio, porque tem sido não um objeto de luxo, mas tem se tornado um equipamento mais a nível para controle de saúde. O meu relógio, o que eu uso basicamente é para controlar sono, para controlar exercício, vida ativa, ou seja, eu uso mais para essa vertente. Ou eu uso sim para notificações, porque no trabalho que a gente fica ali, computador o dia inteiro, não é para ficar de 5 em 5 segundos olhando para o telefone para ver se alguém entrou uma mensagem ou entrou um e-mail importante. Então, o smartphone tem sido essencial para isso, mas principalmente para a gente ficar um pouco de olho na saúde. Como é que está sendo sua vida de sono, sua vida de exercício. Por exemplo, eu vivo uma vida em matrimônio. Então, assim, para despertar, muitas vezes eu tenho que despertar mais cedo, porque eu tenho que despachar uma criança para a escola. Então, se eu coloco o telefone a tocar, vai tocar os dados dela, vai acordar todo mundo da casa. Então, ter o smartwatch é imprescindível, porque não preciso acordar o meu companheiro por conta disso. Então, e o robô de cozinha porque, querendo ou não, ou seja, foi um equipamento que foi inventado para facilitar a vida da dona de casa /mãe. Então, não vivo sem meu robô de cozinha também. Então, seria esses quatro aparelhos, se dessem a salvar, eu não retiraria. Ou seja, são 4 equipamentos que eu não conseguiria me desfazer, se tivesse que escolher. Então, tu, pegando então nisso que agora acabaste de falar, olhando para a tecnologia e sabendo de todos os perigos e do lado negro, do lado do prejuízo que a tecnologia também traz à nossa vida, achas que, na tua opinião, a tecnologia é mais favorável ou é mais desfavorável à nossa vida, olhando na tecnologia num contexto geral, seja na tua vida, seja na sociedade, seja de uma forma global, olhando para o mundo? Ela tem todo um potencial para ser extremamente favorável, mas também tem que ter o balanço das pessoas que estão utilizando, que estão a utilizar, entende? Porque, assim, no meu caso, o meu uso é muito comum, pesquisa, rede social, e-mail, um pouco mais. Há quem use isso também por mal, né? Então, tem os dois lados, ou seja, a balança tem os dois lados. Pesa o lado positivo, mas também pesa o lado negativo da situação. E, então, o lado positivo, eu acho, na minha opinião, uma mera mortal nessa história, eu acho que tem um peso positivo, porque, assim, muito das pessoas, ou seja, até mesmo de empresas, e seja pequena, grande empresa, tudo tem se envolvido na parte da tecnologia, qualquer coisa hoje, ou seja, não há nada atualmente que não tenha envolvimento da tecnologia. Falo com toda certeza, não há nada
até mesmo o senhor agricultor ali, alguma vez vai ter que usar um trator para arar sua terra, então já envolve a tecnologia. Então, eu acho que não há nada atualmente que não envolva a tecnologia. Então, assim, o lado positivo pesa mais do que o lado negativo, mas os dois andam sempre ali de mão dadas. Aliás, até porque a tecnologia, no contexto geral, olhando para os dias de hoje que estamos a enfrentar uma pandemia, tem sido, deves certamente concordar comigo, deve ter sido um pote salva-vida, salva-vidas para muitas pessoas. Ou seja, o facto de estarem confinadas, o facto de poderem exercer as suas profissões, o facto das crianças poderem exercer o seu direito ao estudo e etc. A tecnologia acabou por ser um bote salva-vidas até para muita gente, o que tem-se revelado mais favorável do que desfavorável. Então, sim, por exemplo, claro, olhando num contexto tenta imaginar a vida do ser humano hoje sem qualquer tecnologia, sem qualquer direito à tecnologia, vivendo o que nós estamos vivendo nesses últimos 2 anos, né? Já conto como 2 anos, porque começou ali finais de 2019. A situação de pandemia, uma pandemia mundial, em que obrigatoriamente todas as pessoas tiveram que mudar todo o seu contexto de vida, o seu dia a dia teve que se adaptar para essa situação. Agora, imagina você pegar uma família comum de 3, 4 pessoas, ou seja, marido, mãe e crianças, e confinar dentro de uma casa sem algo para entretê-la durante meses e meses e meses a fio. Seria, ou seja, condenar as pessoas, ou seja, já há casos de pessoas que mesmo com acesso a isso tudo já afetou a nível psicológico das pessoas a saúde. Agora imagina sem isso, seria muito pior. Seria muito pior porque para as crianças, eu acho que as crianças nesse caso as que mais sofrem, porque querendo ou não obrigam, assim, sofrem porque estão longe dos amigos e querendo ou não obrigam elas a ficarem confinadas só à internet e telefone, e eu acho que é extremamente prejudicial as crianças ficarem 100% vidradas no tablet, no smartphone, no computador, ou seja, o dia inteiro, porque pensa, o pai está dentro de casa, tem que ficar ali exercendo as suas funções e dependendo da função em si, não pode estar 100% disponível para o filho, para dar aquela atenção, a não ser nos horários de intervalo, ou seja, o filho tem que se entreter de alguma forma. Então, qual é a forma de se entreter? Enfia-lhe um tablet ou um computador ou um smartphone na frente, pronto. E eu acho que há que dar a tecnologia às crianças desde cedo, porque querendo ou não vai fazer parte da vida delas, mas também os pais têm que também saber ter esse certo controle, porque a internet é terra de ninguém. Então, se não tiver uma certa atenção naquilo que seu filho ou a criança, né, tá utilizando, ou seja, se você está aqui exercendo o seu trabalho na sala, a criança está lá no quarto o dia inteiro na mão da internet, se não houver um certo controle, é terra sem lei, você não sabe o que seu filho está vendo. Então, assim, a minha filha tem 100% acesso à tecnologia, até oriundo do pessoal, né, do pai e da mãe, que tem em casa, que são amantes da tecnologia, ou seja, acaba por ela também ter acesso a esse mundo, porém não deixando de ter o controle, ou seja, eu não privei da tecnologia, mas também tenho o controle, ou seja, atualmente ela tem um tablet, mas tem o controle parental, eu sei exatamente o que ela está vendo, as horas que ela ficou, no que ela ficou, idem no computador. A gente coloca todas as restrições, naquilo que é possível, restrições possíveis e impossíveis, para ter um certo controle naquilo que está vendo, na provisão igual, e no smartphone que ela também possui. Ela tem o smartphone, mas eu 100% controlo o que ela vê, o que ela... Ou seja, não deixo de invadir o espaço dela com os amigos, porque é importante também.
a pessoa ter seu espaço, mas também um espaço supervisionado. Então, a tecnologia tem esse impacto, ou seja, é boa, em demasia acaba por ser prejudicial, e se envolve a demasia sem controle, pior fica. Como eu disse, internet é terra de ninguém. Qualquer pessoa, ou seja, antigamente podíamos falar que era um pouco seguro andar na internet. Atualmente não. Atualmente não. E as notícias estão aí para provar. Então tu achas, agora que já estamos a nos aproximar perto do fim desta conversa, tu achas que a sociedade num todo tem abusado demasiado desses benefícios que a tecnologia nos permite, e tu que és mãe, achas que tem abusado ao ponto de passar toda a sua responsabilidade parental para a tecnologia fazer o seu trabalho como pais, e as crianças ficarem à mercê de toda a tecnologia, e daí o que puder vier daí, sim, seja positivo 100%. Ou seja negativo? Há pessoas que perderam completamente o controle e que tornou, ou seja, fez para o filho um tablet ou um televisor o seu pai e sua mãe, basicamente. Eu já vi casos de a tecnologia ter afetado de tal forma, ou seja, a criança já ter nascido e enfiado logo e toma. Ou seja, o pai não quer perder tempo. Toma lá, vai se entreter, vai ver um vídeo. Toma, vai ver um desenho. E a criança tornar de tal forma codependente da internet, que eu já vi casos de quando resolveram tirar, ou seja, tiraram mesmo, a criança se tornou agressiva, violenta, ou seja, se transformou, porque ficou, ou seja, só sabia ver aquilo, ou seja, o único referencial que tinha é só aquilo, que se tornou super dependente, viciada mesmo, e quando tira, a pessoa se transforma. Então, assim, há que ter uma certa cautela no uso, principalmente com as crianças e até mesmo com os adultos. Há pessoas que alocado, ou seja, quando alocado a um problema psicológico em que a pessoa está passando, infelizmente, por uma situação, seja de depressão, seja de um transtorno, ou até mesmo ou seja, vamos colocar depressão. Tá passando por essa situação, a pessoa se fecha no mundo, se fecha, já vi casos de pessoas se fecharem e viverem 24 sobre 24 horas ligadas 100% à internet. E quando retirada, ou seja, quando tentarem retirar desse mundo, a pessoa não sabe o que ela é, o que ela faz, porque ficou tanto tempo restrita só aquilo, se fechou só para aquilo, de quando for posta, ou seja, ser obrigada a ter que enfrentar uma situação de contato com a sociedade, a pessoa não saber como agir. Então, assim, eu sou apologista, assim, que há que ter uso da tecnologia, porque infelizmente é algo traz muito benefício, mas traz muito benefício, também, mas tem que ter um certo cuidado e controle naquilo que usa, porque se você perde o fio à meada, isso passa a ser quase o seu referencial de vida. Então, assim, há que ter, como fala, né, que tem que ser à vontade, mas não à vontadinha. Então, tem que ter ali um certo controle. Eu sei que é difícil para muitas pessoas é difícil ter esse controle, mas sempre que possível, há que ter. Assim, a minha casa, um exemplo, a minha filha pode-se dizer que é 100% tecnológica, mas sempre que possível, filha, vamos brincar no parque. Ou seja, eu sei que é muito difícil, isso eu sempre converso com os meus pais e na minha casa e com quem eu conheço. Se for fazer um comparativo da minha infância com um comparativo da minha filha, da noite, uma mudança da água para o vinho, porque assim, eu cresci brincando na rua, esfolando meu pé,
quebrando o braço, jogando bola descalço, correndo, andando de bicicleta, me quebrando toda, brincando de bola no meio da rua, pular muro, quebrar perna, quebrar braço. As crianças de hoje em dia, infelizmente, mas isso é assim, pelas condições de vida, assim, atualmente, ou seja, aqui todo mundo mora em apartamento. Lá eu vivia numa casa, né, quintal, tudo. Então tinha acesso a isso. A gente não vive em apartamento, ou seja, o contato, a vida da gente é ligada no 220, é sempre a correr. É trabalho em casa, tudo, ou seja, não tem aquela paragem, tipo, agora vou descansar. As crianças entram na escola super cedo e saem à noite. Então, a oportunidade que tem, pouca que seja, eu tento ao máximo que ela viva. Por exemplo, vai brincar, tem um primo menor, vai brincar com o seu primo, vão brincar, tipo, de brincar de carrinho, brincar de bola, vão para casa dos meus pais. Meus pais moram num duplex, tem uma parte lá em cima que montaram lá uma espécie de uma casinha de brinquedos, que quando eles vão para lá, faço questão que tenham esse tempo dela, por mais que a diferença de idade seja muito grande entre eles, ela tem 10, quase 11, ele tem 4, a diferença é muito grande, mas se for possível encontrar um método de brincadeira que eles possam, assim, brincar dessa forma, eu sou apta, porque é aquele período que a pessoa não está confinada a um telefone, né? Então, sempre que possível, acho que convém, principalmente para as crianças, tirar um pouco desse mundo da tecnologia, justamente por isso, para não virarem uns codependentes só daquilo, e quando tirar aquilo não sabe o que há de fazer. Então, assim, há que ter, sim, o seu uso, sim, com moderação, porque acaba por ser importante, mas também tem que ter aquele peso. Então, há que ter esse controle. Então, para fechar esta conversa, uma última pergunta. Qual é a criação, ou até mesmo uma evolução, neste caso se já existir, a nível no tecnológico futuro, que gostarias que acontecesse assim, eu vou no futuro? basear naquilo que eu uso. Como eu disse anteriormente, tirando... Pode ser uma criação ou uma evolução daquilo que já tenhas. Ou seja, o que é que tu gostarias mesmo a nível tecnológico que numa acontecesse no criação futuro? / evolução. Os dois estão andando de mãos dadas. Por quê? Foi aquilo que eu te falei. Se fosse para eu salvar 4 coisas, uma coisa seria eletrodoméstico, que é aquilo que eu falei, e 3 coisas que se reparou que eu falei foi fone, telefone e o smartwatch. Se houvesse, eu sei que já há protótipos desse gênero, mas se houvesse assim, final, seria uma coisa que, independente do valor, eu iria fazer todos os possíveis para adquirir, era juntar os 3 equipamentos que eu ditei num só. Um exemplo, vamos supor que fosse em formato de pulseira, em formato de anel, em formato de relógio, whatever, chamasse o que fosse. Mas, por exemplo, do telefone, eu conseguisse espelhar uma tela ou seja, do smartwatch, um exemplo, tenho meu relógio, estou com ele no meu pulso, se eu pudesse espelhar, seja em qualquer superfície, numa mesa, no meu pulso, ou no ar, a tela do smartwatch, do smartphone, perdão, ver aquilo, depois fechar, dali eu apertar qualquer outro botão que tivesse um método de o som ser transmitido automaticamente para o meu ouvido sem depender do fone, para mim acho que era o máximo, ou seja, juntar as 3 coisas num único equipamento. Para mim acho que seria uma criação muito boa, ou seja, não ter, ou seja, porque atualmente para você sair de casa você tem que sair com o relógio no pulso, o fone de ouvido no bolso e o telefone na mão. Ou seja, se eu pudesse sair só com o relógio e ter essas 3 coisas no só relógio, para mim era o ideal. Fala-se atualmente que empresas como a Apple ou como a Google estão para lançar uns óculos que faz praticamente metade das coisas que eu falo assim, pode ser qualquer coisa. Mas assim, que fosse tipo várias coisas com essa tecnologia, não são óculos. Porque muita gente não quer usar óculos. Muita gente não quer estar com aquilo enfiado na cara. Mas, por exemplo, vamos supor que fosse um relógio, uma pulseira, um anel. Se tivesse... Ou seja, vamos pegar naqueles filmes. Vamos pensar num filme tipo o Missão Impossível, que envolve muita coisa tecnológica desse gênero, que eles mexem coisas no ar e abrem telas e faz de coisas desse gênero que tem no filme.
coisas tecnológicas, mas fosse em vários equipamentos e de acordo com o uso da pessoa, pudesse usar, ou seja, a quem quisesse o óculos, a quem quisesse usar em modo de relógio, as senhoras que queiram usar uma pulseira ou essa tecnologia está no anel, que seja, mas que conseguisse alocar o melhor dessas 3 situações num só dispositivo e em qualquer lugar onde você estivesse, você conseguisse projetar para uma superfície lisa, a tela do teu telefone tá ali, digita o e-mail, reduz, volta. Eu acho que para mim seria assim, a nível ideal, e seria uma das coisas que possivelmente eu compraria. Fabrícia, muito obrigado Eu que agradeço. por este bate-papo, por esta conversa. Gostei muito deste tempo, desta conversa que a gente fez-nos recordar coisas da infância e coisas do dia a dia, nos dias de hoje. Gostei muito da nossa conversa, desta tua presença. Queria mesmo agradecer pela disponibilidade também desta conversa. E antes de fechar, pudesses dar uma palavra aos nossos ouvintes, em forma de despedida, talvez uma recomendação a nível tecnológico que queiras recomendar, mas que possas dizer uma palavra em forma de despedida, e queria mais uma vez agradecer o convite por esta conversa. Foi como eu disse no início, é de extrema honra ser a primeira entrevistada no canal da Vertente Tecnológica. Então, fiquei muito feliz de ter essa oportunidade. Foi muito bom, porque também fez aqui eu ter que puxar um pouco da minha memória, ou seja, ter que buscar relatos que estavam aqui, não esquecidos, mas estavam adormecidos a nível desse assunto. Foi muito bom ter partilhado com todos os ouvintes desse podcast essa situação. Então, um convite a quem estiver a ouvir, partilhe esse podcast. Tenho a oportunidade de ter participado da primeira entrevista, mas ter visto esse podcast nascer de um sonho. Então, a quem for que ouça, partilhe, se gosta desse conteúdo, se quer ver também, ou seja, que me queira ver aqui novamente, dar o ponto de vista da tecnologia por um lado feminino, escreva nos comentários, mandem mensagem, chateiem, chama ela outra vez, seria um prazer, e agradecer a todos que perderam esse tempo, me ouviram, e muito obrigada, André, por ter me convidado. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que tenham gostado. Se gostaram deste episódio, passem na iTunes Store e avaliem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto isento e livre de tendências, basta aceder ao link que está na descrição deste episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para ser falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até à próxima semana.